Vamos lá então. Cara, agora, sendo bem sincero, o dia de hoje é sobre um relato de uma leitura que ainda não terminei, mas é uma leitura muito essencial para quem realmente quer ter resultados extraordinários, ou pelo menos não quer enlouquecer. Hoje estou numa skin de tiozão aqui, com essa camiseta, que tá mais arejado com ela, mas é sobre o livro A Única Coisa. Gary Keller e Jay Passapan. Cara, este livro aqui, isso aqui é um relato, vai, do que eu aprendi com a leitura, do que eu extraí disso aqui, não é nada muito organizado, passo a passo, isso e aquilo, de lá, não. Isso daqui é somente uma demonstração, cara, de que o que eu escolhi para ler esse fim de ano, em dezembro, foi a única coisa e foi a melhor escolha, vai, que eu fiz durante um ano. Porque é muito a questão de foco, o que ele apresenta no livro, porque tem aquela questão que, se eu não me engano, já está na contracapa. Qual é a única coisa que, quando eu fizer, todas as outras ficarão mais fáceis ou desnecessárias? Cara, isso daí é uma pergunta tão boa que eu jogo ela até também pro GPT, em certos momentos quando eu vou fazer alguma escolha ou decisão ali que tenho que fazer. Porque é uma pergunta inteligente. E esse livro se resume a perguntas inteligentes. Porque existe também a única coisa que deve ser feita essa semana, a única coisa que deve ser feita esse mês, esse ano e afins. Tanto é que eu esqueci de fazer essa anotação. Sei lá, depois eu arrumo aqui. Vou ter que ver a gravação de qualquer jeito. Porque isso daí se resume a um foco. Porque é em um objetivo central que ele tem, se eu não me engano, em uma parte do livro, que qual que é o seu objetivo, sei lá, geral, de o que você quer fazer na vida. E depois ele busca quebrar. Qual a única coisa que você tem que fazer então nos próximos 5 anos para atingir essa única coisa que talvez você queira, talvez você vá atingir, que é algo que você, pô, atirei na lua. Não, mirei na lua, na verdade. Se eu errar, pelo menos acertei alguma estrela. Esse é um pensamento que eu tenho. Aí ele desce um pouquinho mais, depois de 5 anos, qual que é a próxima coisa a fazer esse ano? E depois do ano vem mês, depois do mês vem semana, depois da semana vem dia, depois do dia vem agora. Tem que ser feita essa análise algum dia da tua vida, pelo menos. Se você tem algum objetivo principal, você tem que ao menos buscar quebrá-lo. E quando você busca quebrá-lo em certos milestones, acho que disso, se não me engano, em pequenos passos, em pequenos progressos, é ali que você realmente vê como é que você vai progredir nisso. Porque isso te traz clareza, cara. Porque às vezes, por exemplo, o pessoal vale se utilizar esse outro modelo de pensamento, que não é apresentado nesse livro, necessariamente, que é o modelo SMART, para se criar um objetivo, para se criar alguma meta, para idealizar qualquer coisa. Porque com o objetivo SMART, você tem que ser específico, mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ter prazo, time, que é tempo. Aí, quando você pensa naquilo que você vai desenhar para o seu próximo ano, você tem que pensar o que você vai desenhar no próximo ano, porque pô, você não vai deixar somente a Deus dará, né? Se você me segue nesse canal, você não vai deixar Deus dará, né, meu amigo? Mas se você parar para alinhar isso daí, sempre tenha, pelo menos, vai, 3 desses 5 pontos. Porque eu ainda acho que o principal desses 5 é tempo. Se você pensa num tempo para algo se alcançar, fica mais fácil de você, vamos dizer assim, quebrar em como é que você vai chegar lá. Por exemplo, uma meta desse ano, um objetivo, sei lá, por conceito, é melhorar minha comunicação e a persuasão. Mas a palavra principal do ano está sendo comunicação, querendo ou não. E isso vem de acordo com essas postagens aqui no canal. Porque quando eu posto os conteúdos aqui no canal, eu tenho que parar e tenho que organizar meu pensamento antes mesmo de começar a gravar. Isso já diz respeito que eu estou chegando naquilo que estou buscando no ano. Ser mais didático, ser mais prático, me comunicar melhor, ou me comunicar mais também, né? Porque muitas das vezes somente estou no quarto aqui sem expor as ideias, expor aquilo que eu tenho que fazer, ou como que eu tenho que fazer, e isso já me facilita muita coisa. Por isso que um dos meus focos, ou o único foco do ano, tem que ser comunicação. Só que a minha única coisa é outra, porque a minha única coisa é ser um ótimo vendedor, só que isso aqui é num prazo de 2 anos.
um vendedor com uma taxa de conversão alta, vai, para high ticket. Porque não me faz sentido, por exemplo, taxa de conversão de 70% em produtos high ticket, só que daí, entendendo que eu não vou chegar nisso daí em questão de 3 dias, 3 meses, mas sim se eu buscar fazer um processo de 2 anos. Nesses 2 anos, eu fazer de uma forma que seja consciente meu progresso. Tá, quais cursos, quais conteúdos, quais livros vão me auxiliar para chegar nesse objetivo. Aí eu começo a desenhar. Opa, acho que esse livro é interessante, esse livro é interessante, esse livro é interessante. Talvez o curso da Dani Martins, porque a Dani Martins também ela comentou sobre esse assunto, mas vamos dar uma pensada melhor, mas ao mesmo tempo não vamos ficar parados. Porque, por exemplo, eu não consigo vender full time no momento atual, mas eu consigo me organizar para que mais para frente, daqui a 2, 3 meses, eu consiga estar full time vendendo. E esse que está sendo o foco. Cara, como é que eu posso chegar nesse objetivo de 70% de conversão de forma pensada? Porque, ok, o que eu estou fazendo hoje para chegar nesse objetivo? Um hábito. Hábito, nossa, porque matei a palavra. Um hábito que chega nessa única coisa é exatamente eu saber focar. Todo dia eu tenho, já no TickTick, ali é o aplicativo que eu utilizo para lembretes, o lembrete de saber priorizar o que eu vou fazer no outro dia. Alguma priorização, só que bem pensada. Cara, qual que é a única coisa que eu tenho que fazer amanhã que vai fazer eu ter um resultado extraordinário? Aí eu idealizo, tan, 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 tan. Cara, acho que é essa daqui. Pô, tô achando? Beleza, vamos no GPT. Como é que ele vai me ajudar a limpar essa nebulosidade que, tipo, acho que é isso, acho que é aquilo. Vai. Por isso que você tem que parar e analisar. Cara, o que você quer nesse ano? O que você quer nos próximos 2 anos? Nos próximos 5, nos próximos. Na tua próxima vida, acho que você conseguir idealizar um ano inteiro e conseguir chegar naquilo que você idealizou já é algo surreal. Sendo bem sincero. Mas agora 5 anos, 10 anos já é você ficar visualizando aquilo. Porque se você não fizer isso, você, querendo ou não, ainda assim vai ficar jogando com a barriga. Vai. Só que é apenas uma observação. Só que o hábito que me traz essa única coisa, pelo que eu cheguei, vai, em questão de análise, é questão de eu fazer um RP. Um RP tem que ser diário, mas, cara, tem que ver como é que eu vou fazer diariamente. Porque esse RP diz respeito ao fazer um roleplay, uma conversa entre eu e mais uma pessoa que seja da equipe, ou se não tiver ninguém, eu faço com o GPT mesmo. Ele tem já a função de conversa, de diálogo, ou qualquer outro IA, tipo o Gemini. O Gemini, ele, pô, conversa bem, só que ele é meio memória curta. Parece que o Gemini tem Alzheimer. Você comenta uma coisa, ele esquece o que você comentou antes e cria um novo contexto. Mas sei lá, só uma observação aleatória aqui. Por isso que se eu fizer constantemente essa questão do RP, se eu estiver todo dia treinando, imagine, vai, 365 dias no ano. 365 dias no ano. Treinando vendas. Seja debate, que é argumentação, seja, nem que seja, cara, criando conteúdo já é um ponto interessante. Porque isso aqui eu tenho que me comunicar, eu tenho que convencer você de que a minha ideia é boa. De que a ideia desse livro aqui é boa. Que é um ótimo livro para você comprar. Para te orientar, cara, começou janeiro, se você começar janeiro lendo esse livro, você vai orientar melhor teu ano, sendo bem sincero. Mas, além disso tudo, cara, eu consegui me orientar. Só que, nossa, eu falei, eu puxei de um ponto daqui para lá e já me perdi um pouco. Só que o foco, querendo ou não, ainda assim é a comunicação. Pô, vou fazer debate, vou fazer criação de conteúdo, vou fazer questão de debate com outra pessoa que às vezes nem tá no meu círculo de pessoas que eu busco conversar para conseguir vender aquele produto. Pode ser um amigo, em questão de conversa informal. Pô, vou na casa do cara, ó, cara, preciso desenvolver minha oratória sobre esse ponto aqui e eu quero saber se você pode me ajudar. Pô, fechou, cara. Se eu fizer alguma dessas coisas, debate. Conversa com a IA, conversa com o ser humano. Ou a criação de conteúdo, eu sei que eu tô chegando no meu objetivo, que é a comunicação, que me leva a ser mais persuasivo, mas que por fim me leva a vender mais. Onde que isso se resume a vender mais? Querendo ou não,
Foi meu foco e ainda é meu foco. Vender. E se eu estiver fazendo alguma dessas coisas, eu sei que eu vou estar chegando na minha única coisa. Que a única coisa é ser um bom comunicador, um bom vendedor. Isso diz respeito somente a eu saber convencer alguém que minha ideia é boa. O conteúdo desse canal, principalmente. Cara, vê que fica mais fácil você conseguir planejar, você conseguir deixar em como é que você vai chegar lá desse jeito. Porque assim você não se perde. Porque você tem, é como se diz, não lembro quem me ensinou isso daqui. Você tem um horizonte do que você quer fazer, do que você quer alcançar, e você andar para esse horizonte. É como se você nunca chegasse no destino final, porque não tem como chegar num horizonte, mas é um objetivo que te move. Cara, você tá na praia, quer chegar na outra extremidade da praia, ou na outra ponta do globo, tu nunca vai chegar, porque a Terra não é plana. Sei lá, você vai ficar andando, porque é uma volta que você vai dar, tá ligado? E a mesma coisa do conhecimento. O conhecimento ele é cíclico. Aí você não vai se desenvolver somente observando essa ponta aqui. Por exemplo, sei lá, vendas que seja criação de rapport. Criação de uma boa amizade, entre aspas, né? Boa conexão com o prospect. Cara, você não vai conseguir fazer isso aqui somente focando nesse ponto. Você tem que saber se comunicar bem, saber entender escutativa, se importar principalmente com o nome da pessoa. Isso aqui muda muita coisa. São vários pontos que você vê que, cara, não tem somente um meio para chegar nesse fim. São vários. Então, eu começo aqui, mas eu sei que não é assim a progressão do conhecimento, pelo menos. Pelo menos assim, vai, reto. É algo que, quando você começa a saber, você vê que tem mais coisas para saber, que tem mais coisas para saber, que tem mais coisas para saber. E você começa aqui e vai aumentando o círculo, porque é uma espiral. Uma espiral de conhecimento que somente você começando a fazer isso, você em algum momento vai chegar naquele teu ponto, naquele teu horizonte. E quando você chegar nessa idealização, que já é difícil por si só, né? Uma idealização, você vai identificar que você vai querer algo a mais. Aí você vai criar um outro horizonte. Então, você tá mandando pra lá? Pô, cara. Cheguei próximo, eu sei que eu não consigo chegar até lá, literalmente, mas vamos mudar um pouquinho pra lá agora. Acho que eu quero chegar nesse objetivo, nesse outro foco. Essa questão, sei lá, é apenas uma observação filosófica agora sobre esse processo todo. Porque eu comecei um tipo de observação, um tipo de norte, de horizonte pela internet. Por exemplo, quando eu comecei em 2018, eu queria só vender produto, cara. Mas eu aprendi tanta coisa nesse meio que eu vejo que agora é questão de vender, saber vender, sabe? Aí eu sei que eu não passo fome. Mas vamos fechando por aqui. Eu te recomendo comprar esse livro. Ele fica até bonitinho, se você colocar um canto na parede, ele, se olhar assim, interrogação todo dia, qual que é a única coisa que tem que fazer hoje? O livro mesmo recomenda se fazer isso, para você manter esse foco sobre o que você quer no ano, o que você quer na tua vida. Mas principalmente o que te preenche, cara. Porque se eu não me engano tem não vou abrir o livro para achar o ponto aqui, mas tem uma pirâmide que ele demonstra, uma pirâmide que ele demonstra aqui embaixo existe seu propósito, aquilo que você busca fazer, aquilo que você tem interesse em alcançar, teu horizonte. Depois do propósito tem tuas prioridades, onde você começa a elencar suas prioridades. Depois das suas prioridades, você começa a elencar aquilo que você quer ser produtivo, como é que você vai alinhar tudo isso aí para que no fim você tenha lucro. E o lucro só vai vir se você tiver com o propósito alinhado em cima de prioridades, e depois de prioridades você saber aquilo que você quer ser produtivo para com essa produção você ter mais lucro. E uma pirâmide que a idealização é melhor um iceberg, velho. A maioria vai ser sustentada vai ser pelo que está abaixo de prioridade e propósito. E se você não tiver isso bem alinhado, você vai se perder facilmente. Mas vou fechando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like, joga um comentário aí. Se você já leu o livro, se pensa em ler, o que você achou.
nessa review aqui, me recomende algo para eu ler durante esse ano. Eu já tenho uns livros selecionados, mas se você achar algo interessante, fala aí. Eu sou aberto para conversar ali, trocar uma ideia. Mas eu vou fechando por aqui. O que você me diz? Qual é a sua única coisa que, se você fizer ela, quando você fizer ela, todas as outras ficarão mais fáceis ou desnecessárias? Para mim é vender, e esse canal também é sobre vendas.